Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão, Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre do ano de 2021. E a lição de hoje, lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. O texto diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 a 7. A verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura diária, espero que os irmãos tenham feito a sua casa. E a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 7, 28 a 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3, 1. Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se a ministério seja ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O objetivo geral da lição é retratar a missão do ministério de mestre. Os objetivos específicos são apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século e apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Estamos usando aqui para a introdução desta lição de número 10. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, como ele começa a dizer na introdução, é primordial. O que é uma coisa primordial? Uma coisa que não pode ser descartada, é uma coisa importantíssima, é uma coisa principal que existe na igreja. Então diz, o Ministério do Ensino da Palavra, porque nós vamos, a primeira grande lição que já podemos aprender e falar aqui, mestre ou doutor. O que o mestre ou doutor vai ensinar? Nós vamos ver na lição toda, isso vai ser repetido várias vezes. A palavra de Deus, ele vai ensinar Jesus Cristo. Ele não pode ensinar o que vem à sua mente, o seu modo de pensar, ele não pode ensinar outras filosofias, outras coisas, mas ele tem que ensinar a palavra de Deus. Por isso ele diz que é primordial. O ensino da palavra de Deus é primordial para a igreja exercer o discernimento que tange ao tempo que vive. Então, existe muita coisa e o tempo está ficando mais difícil, cada vez mais difícil, nos últimos tempos. Nós estamos falando dos tempos finais, em que Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja. O Senhor já disse isso em suas palavras proféticas, aos irmãos proféticos, aos irmãos escatológicos, e no seu próprio ensinamento quando estava aqui na terra. Paulo diz isso a Timóteo, especialmente nas suas cartas, nas suas duas cartas, que virão tempos difíceis. E os tempos difíceis estão cada vez mais acontecendo em nossos dias. Muita coisa tem surgido, quantos ensinamentos falsos têm surgido. Porque se há verdadeiros mestres e há verdadeiros doutores, pessoas que receberam o dom ministerial de mestre ou de ensinador, no caso, como diz aqui, e também aos falsos. Aqueles que estão ensinando o que querem ensinar, falam o que querem falar, deturpam a palavra de Deus.
Assim como nós vimos na lição de profeta, que há falsos profetas, também de certa forma na de apóstolos, na de pastores, em cada dom ministerial. O diabo quer sempre, de certa forma, quer limitar a Deus. E aí ele coloca coisas que não são de Deus. E por isso precisamos ter, no caso do discernimento espiritual, do dom espiritual, do discernimento espiritual para entender, e aqui especialmente o dom ministerial, o ensino verdadeiro da palavra, para que as pessoas possam aprender e não se desviarem para outros tipos de ensinamento e caminho. E depois ele diz, tão importante é a função do mestre que a igreja, que a Escritura declara quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Porque, na verdade, é um dom de Deus, Deus que vai fazer o homem fazer fazer o que tem que fazer como mestre, ensinar. Mas preparar-se intelectualmente, como Paulo era preparado. Não é pecado nenhum, não é errado, pelo contrário, é o que se deve fazer. Quanto mais nós aprendemos e entregamos esse nosso aprendizado, antes de aprender, não depois que aprendemos. Quando fomos aprender, ler a Bíblia, ler um bom livro evangélico, até aqueles que poderem fazer um curso teológico, antes de entrar ali para aquela sala de aula, antes de pegar a sua própria Bíblia em casa, antes de ler a lição da escola dominical, deve orar e pedir para que Deus faça o entender, compreender a sua palavra, o seu ensinamento, aquilo que ele quer falar conosco através do seu ensinamento. Então, é necessário um preparo também. Vamos aqui para o nosso ponto número 1. Jesus, o mestre por excelência. Nós vimos em todas as lições anteriores dos dons ministeriais que Jesus é o exemplo como apóstolo, Jesus é o exemplo como profeta, Jesus é o exemplo como pastor, e Jesus é o exemplo como também o mestre. Por isso ele começa o ponto dizendo, o mestre por excelência. Então vamos ver que o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Está em Mateus 4, 23. O ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então Jesus era mestre por excelência por quê? Primeiro, nós vamos ver aqui durante toda a lição, né? E aí a própria ponto vai dizer isso, ele falava aquilo que ele recebeu do Pai. Ensinava a palavra de Deus. Veja que Jesus, ele pregava e ensinava. Uma das coisas que vamos aprender nessa lição, que o ministério de evangelista e o de doutor ou mestre, como estamos estudando aqui, eles estão interligados. Eles precisam estar, né? Não adianta você evangelizar alguém e não ensiná-lo na palavra de Deus. Nós vamos estudar isso durante toda a lição. O novo convertido é alguém que nasceu de novo. E como você nasce de novo, ou quando você, vamos colocar assim, quando você nasce, o bebê já nasce sabendo andar? Não. Então o bebê vai ser ali treinado pelos pais, vai ser ali, então ele vai começar. Ele já sai comendo todas as coisas? Não, ele vai comer leite, vai beber ali o leite materno primeiro, depois umas papinhas, depois uma comida mais sólida. Então ele vai ser ensinado, e assim como falar, e assim com todas as coisas. Então a criança, o bebê vai ser ensinado. Espiritualmente também é a mesma coisa. Porque senão ele está num novo caminhar. Antigamente ele caminhava segundo o mundo, fazia as coisas que o mundo queria. E agora ele tem que ver um novo caminhar. Porque esse novo caminhar é como? Caminhar segundo a vontade de Deus. E aí ele precisa ser ensinado, porque ninguém nasce sabendo as coisas, inclusive espiritualmente falando. Alguns vão até ter um conhecimento maior inicial, mas alguns vão precisar ser trabalhados por um grande tempo. Então, como disse lá no ponto inicial, a introdução, é necessário e importante. Jesus fez assim, Jesus pregava, ensinava, falava, trazia a sua palavra para as pessoas, seus ensinamentos, como diz aqui. E ele, diferente dos escribas, ensinava com autoridade. E a maior autoridade de Jesus, nós vamos ver na lição passada também, que falava sobre os pastores. Essas lições estão todas interligadas, meu amado irmão. Os dons ministeriais estão interligados um ao outro. Veja bem, o que dizia lá do pastor? O pastor não pode pregar uma coisa
e viver outra. Se o pastor falar sobre honestidade, ele não pode ser desonesto. Se ele pregar sobre humildade, ele não pode ostentar. Assim é a mesma coisa do mestre. Como é que o mestre vai ensinar alguma coisa e viver uma outra vida? Viver de uma forma diferente. Então, o mestre Jesus tinha autoridade, porque ele vivia o que ele pregava. Ele não somente ensinava, mas ele fazia. Então, ele falou daqueles escribas e fariseus, que eles pegavam, botavam várias regras para as pessoas, e qual eles não queriam fazer nada daquilo a qual eles mesmos diziam para as pessoas. Jesus não. Jesus falava de amor e amava. Jesus falava de humildade, vivia humildemente. Então, tudo que Jesus pregava, ele também vivia. E aí ele diz, a partir desse ensinamento havia duas opções, ou amá-lo ou odiá-lo. Mas ficar indiferente ao seu ensinamento não estava. Nós sabemos que parte das pessoas o amaram, no caso, os discípulos. Depois, também alguns deles chamados apóstolos, como vimos na lição sobre o apostolado. Mas a maioria odiou. Certa vez, em João capítulo 6, Jesus pregou um discurso que, quando eu olho aquele discurso, eu vejo que não foi um discurso tão forte, tão difícil de entender. Mas a partir daquele discurso, as pessoas acharam tão forte que não queriam mais seguir a Cristo. E aí, muitos discípulos os abandonaram. Então, Jesus pergunta aos 12, vocês também querem ir embora? E Pedro responde, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? E essas palavras de vida eterna não era só o que Jesus pregou, mas exatamente o que Jesus ensinou, aquilo que Jesus passou para eles. Para os discípulos, fariseus, que ensinavam uma coisa, mas viviam uma outra realidade, não, eles sabiam que Jesus era um mestre por excelência. Vamos aqui, o mestre divino. Ponto 1, parte 2. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. João 3, 1 e 2. Então Nicodemos reconheceu Jesus de uma maneira diferente. Vamos ler aqui João 3, 1 e 2. O que Nicodemos disse para Cristo? Traz mais uma folhazinha aqui. Diz aqui, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eles portei de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconheceu que Jesus era diferente de qualquer outro mestre ou dos mestres que existiam naquela época entre os próprios fariseus e os escribas daquelas pessoas todas. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Como falamos no ponto anterior, aqui do mestre da Galileia, a base do ensino de Jesus não era os seus próprios pensamentos. Primeiro nós vamos ver e repetir isso que temos repetido no trimestre passado, nesse trimestre. A primeira lição do trimestre passado falava sobre isso, e, se não me engano, a primeira deste trimestre também. Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. São três deuses, pastor? Não, um Deus só em três pessoas, a qual estão relatados na Bíblia todos os seus feitos, aquilo que fizeram, da forma como fizeram, e nos mostra claramente que são Deus. Então, Deus, na pessoa de Jesus, veio a essa terra. Ele ensinou aquilo que, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, estavam lá na eternidade e sabiam que precisava ser ensinado. Então Jesus tinha autoridade. Jesus ensinava. Veja que ele fala dos sinais que seguiam o ensino de Cristo. Ninguém vai fazer sinal como tu fazes. Porque Jesus ensinava, pregava, curava pessoas, expulsava demônios. Enfim, Jesus fazia muitos milagres, sinais, maravilhas aqui na terra. E as pessoas viam isto e reconheciam que essas coisas eram de Deus. É lógico, alguns não reconheceram. Alguns achavam até que Jesus estava sendo usado por demônios, mas aqueles que tinham sensibilidade espiritual, nós vamos ver que Nicodemos depois, juntamente com José de Arimateia, foi aquelas pessoas que providenciaram o enterro de Cristo. E Nicodemos seguiu a Jesus, ele logo no início do ministério, ele foi a Jesus meio que secretamente à noite, ouviu aquelas palavras, inclusive no ensinamento, nós todos sabemos, né? No capítulo João, capítulo 3,
naquele ensinamento que Cristo deu a Nicodemo, naquelas palavras que Jesus falou, existe o texto chamado o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja como foi importante aquele homem ir até Cristo, e Jesus dar aquele ensinamento a ele, mas aquele ensinamento não ficou apenas para Nicodemos, ou apenas para aquelas pessoas daquela época. Serviu para todos nós. E assim é o ensinamento de Cristo. Tudo que ele ensinou a Pedro, a Tiago, a João e a todos os outros discípulos e outras pessoas, as parábolas que ele contou, todas elas nos servem hoje, no século XXI, no meio da era da tecnologia, do avanço de todas as coisas, para o nosso ensino diário, cotidiano, para a nossa vida espiritual. Então, Jesus era um mestre divino. Ele não ensinava as coisas que ele queria fazer. Por isso, Nicodemo disse que ele era de Deus, porque não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então ele disse, 45 vezes Jesus é chamado mestre no Novo Testamento. Então vemos que Jesus é, como diz o Ponteiro, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, o principal. E a gente tem falado algumas vezes aqui na Escola Bíblica Dominical, aqui nos ensinamentos. O nosso exemplo maior é Jesus. Vemos grandes coisas na vida de Paulo, vemos grandes coisas na vida de Pedro, vemos grandes coisas na vida de João e dos outros apóstolos, das mulheres também que andaram com Jesus, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outras mulheres que ajudaram a Cristo, os grandes heróis do Antigo Testamento, Davi, Moisés e tantos outros, Abraão, mas o nosso maior exemplo, a quem a gente olha e que deve tentar e querer seguir é Cristo. Precisamos lutar para imitar o Mestre. Como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos ver o terceira subdivisão do ponto 1, o Mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa personalidade. Qual a pergunta de Pedro? Vamos ver aqui. João 13, versículo de número 6. O que Pedro perguntou a Cristo aqui, sobre nesse momento do exemplo de Cristo? E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Então a pergunta de Pedro foi essa. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Nós vamos comentar isso aqui bem forte depois. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamar mestre e senhor e dizer, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, do 13 aqui, o mestre da humildade. Porque eu sou mestre na igreja, recebi o dom de mestre, eu sou superior aos outros. Não. Nós aprendemos isso no apóstolo, aprendemos isso no evangelista, no profeta, no evangelista, no pastor, e agora estamos aprendendo no doutor. E aprendemos nas lições anteriores. Os dons são de Deus. Deus nos dá, continuam sendo dele. Tanto os espirituais, eu tenho um dom de profecia. Não, a profecia é de Deus, o dom dele. Ele me deu para que ele me use como ele quer. Eu não tenho mérito nenhum por ter o dom de profecia, ou o dom de língua estranha, o dom de discernimento de espírito, o dom de palavra da profecia, palavra da ciência, palavra da sabedoria, ou qualquer outro dom espiritual. E se eu também recebi um dom ministerial para usar na obra dele, o dom continua sendo dele. Se eu fui chamado para ser pastor, eu sou pastor para servir a Deus. Como diz lá, servir a Deus o nome. Não significa nada que eu sou superior aos outros, que eu sou melhor que os outros, que eu sou maior que os outros. Nós aprendemos isso na Escola Bíblica Dominical. Temos aprendido essa lição. E assim é mesmo com o doutor. Jesus era o mestre dos mestres. Então, teoricamente, na visão humana, Jesus tinha que sentar ali e chamar Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Felipe, Judas Iscariote, que naquele momento ainda não tinha traído, Judas, outro Judas, todos aqueles homens, e falar, agora vocês vão lavar meus pés. Pastor, qual o significado de lavar os pés, entre aspas, ali? Quando a pessoa chegava numa casa, nós vimos isso naquela mulher
que lavou os pés de Jesus, uma que derramou o alabastro sobre Jesus, mas teve a outra que lavou os pés com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. É porque quando a pessoa chegava na casa de alguém para visitar, como naquele tempo as pessoas andavam com alpacas, andavam com, vamos dizer quase assim, vamos colocar no dia de hoje chinelos, né? Coisa parecida como hoje, sandálias abertas. Então a pessoa, era tudo poeira, né? A pessoa estava com o pé sujo. Então quando chegava na casa, uma das primeiras coisas que fazia era um dos escravos ir lá, não era o dono da casa, eram os escravos, iam lá e lavavam o pé daquele visitante, deixavam bem lavadinho, e aí a pessoa entrava na casa. Veja bem, meu amado irmão, isto é importantíssimo. Jesus deu exemplo. Ele é o mestre, ele poderia chegar e falar, não, eu quero, não. O que ele mostrou? Ele mostrou o seguinte, eu sou mestre, eu ensino, eu trago de Deus a palavra, estou aqui para falar, verdadeiramente vocês têm que me respeitar como mestre. E qual é o tipo de respeito? Ouvir a palavra, guardar a palavra e colocar em prática, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado que lê, o que ouve e o que guarda as profecias deste livro. Mas eu estou aqui mostrando o seguinte, eu sou o Deus Emanuel, como diz lá, Isaías 7,14, a virgem conceberá e terá um filho, seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. É o Deus que desceu. Se Deus desceu do seu trono e veio a essa terra para viver como uma das suas criaturas, para depois morrer na cruz do Calvário, Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele morreu, ali o Pai o abandonou, ele, como morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu, está à direita dos Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele mostrou a sua humildade. Nós temos, eu ensino, eu sou superior aos outros, eu sou superior a Joãozinho, a Pedrinho, porque eu sou mestre na igreja. Não. Você está ensinando aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que Deus lhe concedeu que ensinasse, aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, na sua boca para falar. Então, não somos superiores a ninguém. Jesus já estou ensinando isso. Mais uma palavra. Algumas seitas por aí ensinaram que precisa ter o lava-pés ainda. Então, uma vez por mês, algumas vezes, não sei como é que é, tem a cerimônia lá do lava-pés, aí o pastor, sei lá quem, o ancião, não sei como é que é, vai lá e lava o pé das pessoas. Precisa isso hoje, pastor? Não. Jesus disse para Pedro, para o Senhor, não lavo meus pés, lavo meu corpo todos os dias, vós já está lavado. Aquilo foi só um exemplo de humildade. Não adianta eu, pastor, resolver lavar os pés de todo membro da igreja e no meu dia a dia, como pastor, como pai, como família, como cidadão, não ter a humildade que Cristo teve. Então, ter a humildade. Jesus deixou um exemplo para viver. Não é exemplo de lavar a pé, ficar repetindo a mesma cerimônia sempre. Não. É viver em humildade, como ele teve humildade, como ele viveu humildade, como assim o fez. Então, este é o primeiro ponto. Jesus, o mestre por excelência. Mestre da Galileia, mestre divino e mestre da humildade. Nesse primeiro vídeo, irmão, sabe, são 2 vídeos, estudamos o primeiro ponto, a introdução do ponto 1. No segundo vídeo, nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.